3 minutos, com Mário Persona. Jesus continua no templo de Jerusalém e o que vê ali o deixa furioso. Ele não tratava com dureza as prostitutas, os adúlteros ou os coletores de impostos que eram corruptos. Ele veio em graça para chamar pecadores ao arrependimento antes de vir outra vez para julgar aqueles que não o receberam. Mas se existe algo que o deixa indignado, é transformar a casa de Deus num negócio. Ele expulsa de forma tempestiva os comerciantes do templo, mostrando assim que tem autoridade sobre o próprio templo. Aquela casa de oração tinha sido transformada em casa de negociação e covil de ladrões. Esta é a segunda vez que Jesus faz isso, que expulsa os comerciantes do templo. A primeira foi foi 3 anos antes, quando ele iniciou seu ministério. O problema não está no comércio. As pessoas que visitavam o templo precisavam comprar animais para os sacrifícios, os cambistas precisavam trocar as moedas que os fiéis traziam do exterior para fazer as ofertas. O problema é fazer da casa de Deus uma grande feira e do próprio Deus um grande negócio. Será que é isso que acontece hoje na cristandade? Não, eu acho que hoje é muito pior. Os comerciantes da cristandade vendem o próprio Deus, condicionando o recebimento de bênçãos e salvação às ofertas que as pessoas fazem. Eles vendem Deus numa garrafa, como se fosse um gênio pronto para satisfazer os desejos de riqueza e prosperidade dos seus compradores. Não há nada de errado em você ir a uma livraria, comprar bíblias, livros ou música cristã. Agora, transformar Deus e os cristãos em negócio, aí é outra história. O livro de Apocalipse mostra o contraste entre a igreja, a noiva de Cristo, e a Babilônia, a grande meretriz. O testemunho da igreja neste mundo, que deveria ser o de uma noiva fiel, transformou-se no quê? No testemunho de uma grande prostituta. Experimente ler o livro de Atos e as cartas dos apóstolos para você ver se encontra qualquer semelhança com aquilo que vê na cristandade ao seu redor. Lá em Atos, nos livros das cartas dos apóstolos, não havia pregadores milionários vivendo às custas do dinheiro de fiéis. As reuniões dos cristãos não eram shows com plateias histéricas. Não havia imagens, novenas, correntes, fogueiras santas, um sem número de superstições que você vê hoje para entreter as pessoas. E o evangelho era pregado para as pessoas serem salvas pela fé em Jesus, para se tornarem membros do corpo de Cristo e não de alguma organização ou denominação. Quando Jesus voltar, ele não virá para expulsar os mercadores do templo. Ele virá para julgar aqueles que pregam, fazem milagres e curas em seu nome como fonte de lucro. Jesus sai dali do templo e nem mesmo dorme em Jerusalém. Tamanho é o seu desgosto. Desgosto com esse tipo de coisa. Ele prefere dormir em Betânia. Israel havia se tornado como uma figueira sem frutos, como aquela que ele encontra nos próximos 3 minutos. Ao sair de Betânia, onde dormiu, decepcionado até com o que viu no templo de Jerusalém, Jesus tem fome. Ele encontra uma figueira à beira do caminho, mas não há frutos nela, não há figos, apenas folhas. Nunca mais dê frutos, ordena ele, e imediatamente a figueira se seca. Este é o único milagre que Jesus faz às avessas, no qual ele amaldiçoa e mata ao invés de abençoar e dar a vida. A figueira é um símbolo da nação de Israel. Se juntarmos isso com o que acabamos de ver no templo, fica fácil você perceber que Deus abomina o povo que professa o seu nome da boca para fora, como um pretexto para alcançar seus próprios objetivos. A recepção calorosa que ele recebeu em Jerusalém não passava de folhas de uma profissão de fé exterior, porém sem frutos, como a figueira. Diante do espanto dos seus discípulos, Jesus diz a eles que se tiverem fé e não duvidarem, poderão ordenar a um monte que se lance no mar, e isso acontecerá. E tudo o que pedirem, crendo, receberão. Antes que você tente mover aquela montanha ali, para o seu apartamento ficar com vista para o mar, deixe-me explicar uma coisa. Nunca leia a Bíblia como um papagaio de realejo, aquele que tira a sorte com o bico. Bíblia não é um jogo de búzios, feito de versículos soltos que você chacoalha e lança para ver o que dá. Não é um livro de adivinhações. Para compreender a Bíblia é preciso levar em conta o texto e o contexto, em sua totalidade. Outras passagens mostram que a oração, para ser atendida, deve estar em conformidade com a vontade do Pai. Para saber a vontade do Pai, é preciso andar em comunhão, pertinho do Pai. E quando isso acontece, você sabe o que convém e o que não convém nem pedir, por estar em sintonia com os pensamentos de Deus. Aí sim, tudo o que você pedir, Ele fará, pois será exatamente o que Ele gostaria mesmo de fazer de qualquer modo.
Há vários casos de orações não atendidas na Bíblia, o que demonstra que Deus não está ao nosso dispor. Paulo orou 3 vezes para ser liberto de algo que o afligia, e Deus disse não. O mesmo apóstolo sugeriu a Timóteo que tomasse um remédio caseiro, água misturada com vinho, para sua enfermidade no estômago, ao invés de orar por uma cura mágica. Em outra ocasião, numa de suas viagens, Paulo é obrigado a deixar o seu companheiro Trófimo em Mileto porque estava doente. O Deus da Bíblia não é nem um pouco parecido com aquele Deus que é vendido pelos pregadores da prosperidade, que ordenam que Deus desobedeça, como se o Criador do universo estivesse à disposição do homem. Esses pregadores que tentam manipular Deus ao seu bel prazer não fazem nem ideia de quem é Deus. Eles não fazem nem ideia de quem é esse que eles tentam manipular. São iguais aos líderes religiosos dos próximos 3 minutos, que não reconhecem a autoridade de Jesus. Persona. Jesus volta ao templo no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, agora para ensinar. Os líderes religiosos logo vão tirar satisfação pelas coisas que há pouco ele tinha feito ali. Eles já tinham colocado em dúvida os seus milagres e os seus ensinos, agora tentam questionar sua autoridade. Com ordem de quem ele teria expulsado os mercadores do templo? Na sociedade existem autoridades e existe uma hierarquia. Quando você acha que um tribunal foi injusto ao julgar uma questão, você apela para um tribunal superior. Se chegar ao Supremo Tribunal e nem este lhe parecer justo, não há mais o que fazer. Só lhe resta apelar para Deus, que está acima de todas as autoridades. Mas e quando se trata de julgar a autoridade de Deus? Bem, aí você vai precisar mostrar capacidade para fazer isso, o que é totalmente impossível. Aqueles líderes religiosos têm a petulância de questionar a autoridade de Jesus, o Criador, aquele que é maior até do que o próprio templo, do qual ele expulsou os mercadores. Aqui não se trata de uma questão de Jesus provar ou não sua autoridade, mas de provar se eles tinham ou não capacidade de julgar. Por isso ele lhes pergunta se o batismo de João Batista, era do céu ou dos homens. Os líderes religiosos discutem entre si, porque eles sabem que se responderem que o batismo de João era do céu, Jesus perguntará, por que não creram nele? E se responderem dos homens, os religiosos temem uma rebelião do povo, que considerava João Batista um profeta. Por isso eles dizem simplesmente, nós não sabemos. Eles demonstram assim sua incapacidade de julgar, e portanto Jesus não lhes deve qualquer explicação. Pior do que os que ignoram as coisas de Deus são os que se consideram alguma coisa, que se acham mestres de ignorantes e guias de cegos, mas não passam de soberbos perdidos nas suas jactâncias. Outro dia eu vi numa livraria um livro que se propunha a apontar os erros da Bíblia. Na capa dizia, escrito pelo maior especialista do mundo em Bíblia. Pura bobagem. Se o autor fosse mesmo o maior especialista, ninguém poderia dizer isso dele, pois quem o fizesse já seria maior do que ele. A avaliação ou julgamento de uma autoridade termina quando se chega ao topo, aquele que já não pode ser avaliado, aquele que não pode ser julgado. Deus. Para julgar Jesus, é preciso você ser superior a ele. Você é? Então a melhor coisa é se sujeitar, é crer, obedecer o Salvador e Senhor de todas as coisas. Que tal parar de julgar Deus e descansar na certeza de que Ele é justo e perfeito? São as nossas imperfeições que às vezes nos fazem pensar o contrário, que Deus não seja justo. Nos próximos 3 minutos, Jesus vai mostrar a inutilidade da mera aparência religiosa. Persona. Existe nas empresas um negócio chamado norma ISO, que é um padrão de excelência. Para a empresa receber uma certificação ISO 9000, por exemplo, ela precisa passar por uma bateria de testes e adequações, comparando seus processos, produtos, serviços, pessoas, com um padrão. Nos evangelhos, os religiosos são testados segundo o padrão de Deus, que é Jesus. O resultado você já sabe, todos reprovados. Os religiosos que abordam Jesus no templo querem apenas manter uma aparência de piedade e religiosidade. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais irá querer convencer os outros de que está perto. É só alguém lhe falar do Evangelho da Graça e você irá logo desfilando todas as suas obras, as coisas que você fez pelos pobres, os cargos que você ocupa numa igreja ou numa religião. Quando o interior do sepulcro está cheio de podridão,
Só resta embelezar o exterior, pintar o exterior. A religião formal é assim. É a reforma exterior do sepulcro. Coisa para inglês ver. Mas Deus, que não é inglês, não cai nessa. O primeiro sinal de que o sepulcro acaba de ser pintado é você falar de si mesmo, das suas boas obras e do seu fervor religioso. Eu li sobre uma pesquisa que aponta que pessoas com a consciência pesada têm maior propensão a tomar banho. Quando se sentem limpas por fora, elas se sentem melhor por dentro. Mas para Deus, há mais esperança para um pecador assumido do que para um religioso enrustido. E é isso que Jesus diz aos líderes religiosos. Ele conta para eles a parábola dos filhos que receberam a ordem de irem trabalhar no vinhedo de seu pai. O primeiro diz que não vai, mas depois se arrepende e acaba indo. O segundo diz que vai, mas não vai e nunca planejou ir. Ele quer apenas causar uma boa impressão, ficar de bem. Qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus pergunta para os religiosos. Os religiosos do templo respondem que foi o primeiro e acabam assim condenando a si mesmos com essa resposta. Exteriormente, eles aprovavam o ministério de João Batista só para serem vistos pelo povo, serem bem vistos pelo povo. Mas no fundo, não tinham qualquer intenção de se arrepender, de atender o que João dizia: arrependei-vos. No entanto, os coletores de impostos, as prostitutas, os ladrões, os bandidos, que tinham tudo para se opor à pregação de João Batista, eventualmente acabavam se arrependendo dos seus pecados, e muitos deles depois se tornariam discípulos de Jesus. Quem é você? O carola religioso, aquele que força o tom da voz quando fala de Deus, que se esconde atrás de caridade, de religião, para se mostrar digno de receber o favor divino? Ou você é o pecador assumido, que não se atreve a fingir para Deus? Se for este último, saiba que Deus está pronto para salvá-lo, do jeitinho que você está. Deus está de braços abertos, esperando que você creia que o sangue de Jesus, derramado na cruz, é o único banho que purifica você de todos os seus pecados. Mas se você for o religioso que vive de aparência, se vivesse nos dias de Jesus, teria feito o mesmo que as pessoas da parábola dos próximos 3 minutos fizeram. Jesus termina o capítulo 21 do Evangelho de Mateus com outra parábola dirigida aos religiosos. Você já reparou como a bronca é sempre contra os religiosos? Agora ele fala de um proprietário de terras que planta um vinhedo, constrói benfeitorias e arrenda o lugar para alguns lavradores antes de sair de viagem. Na época da colheita, ele envia alguns empregados para buscarem a sua parte, mas um é espancado, o outro é morto, o outro é apedrejado. Outros empregados são enviados em maior número, mas recebem o mesmo tratamento. Então o dono do lugar decide enviar seu próprio filho, acreditando que este será respeitado. Mas quando os homens veem o filho, eles dizem entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. Jesus pergunta aos religiosos do templo o que eles acham que o proprietário deve fazer com aqueles homens. A sentença é clara: deve condenar à morte os lavradores maus e arrendar o vinhedo a outros que lhe deem a parte que lhe cabe da produção. Aqueles religiosos acabavam de condenar a si mesmos. Deus preparou um vinhedo, Israel, e o entregou nas mãos dos israelitas, mas aquele povo, liderado por seus religiosos, decidiu fazer as coisas ao seu próprio modo, rejeitando os avisos que Deus lhes enviava por meio de seus profetas, que acabavam sendo perseguidos e mortos. Finalmente, Deus enviou o seu filho. Os religiosos sabiam que ele era o herdeiro de direito, porém não queriam admitir isso publicamente. Eles preferiam matá-lo, abrir mão do poder que exerciam sobre o povo. Ao rejeitarem a pedra que Deus tinha escolhido para ser a principal na construção do seu reino, eles não só perderiam o vinhedo que lhes tinha sido confiado, mas Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornaria para eles uma pedra de tropeço. Jesus alerta os religiosos que aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Repare que Jesus fala da mesma pedra como estando no chão, sobre a qual as pessoas tropeçam e caem, e como descendo do alto, caindo sobre os que a rejeitam. Enquanto Jesus está sendo anunciado nesse mundo, ele é motivo de tropeço para aqueles que não creem nele ou que tentam manipulá-lo. Em breve, ele descerá do céu, ele virá do céu para julgar essas pessoas. Será que você também tropeça em Jesus? Será que a simples menção do nome dele incomoda você?
Enquanto você está aqui, ele pode ser a rocha de refúgio, onde você encontra abrigo no temporal. Pode ser também a rocha sobre a qual você decide edificar sua vida, mas pode ser um tropeço, caso você se recuse a crer nele. Por que você não para de tropeçar e aceita agora mesmo o amável convite de Deus para a festa dos próximos 3 minutos? Persona. Na parábola anterior, Jesus deixa claro para os religiosos judeus o que eles estão prestes a fazer: matar o filho do dono para ficar com o vinhedo. Agora, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, ele mostra outro aspecto dessa rejeição. O filho, que foi assassinado na parábola anterior, reaparece como um príncipe em seu casamento. O rei manda seus servos distribuírem os convites para a festa de seu filho, mas os convidados não querem ir, apesar do rei avisar que tudo já está preparado. Não era preciso fazer coisa alguma, bastava aceitar o convite. Os convidados preferem cuidar dos seus próprios negócios e alguns chegam até a maltratar e matar os servos do rei. Irado, o rei envia o seu exército para destruir a cidade e aqueles assassinos. Depois diz aos servos para saírem pelas ruas e convidarem todas as pessoas que encontrarem, de boa ou má reputação, porque o banquete já está preparado. O salão então fica cheio de pessoas totalmente desqualificadas, mas que aceitaram o convite. João Batista e os discípulos de Jesus convidaram os judeus para desfrutarem da benignidade de Deus, mas estes recusaram. Eles não apenas mataram João, mas pregaram o próprio Filho de Deus numa cruz. Mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, por algum tempo o convite permaneceu literalmente em pé. No capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, você encontra Estevão, um dos discípulos, mais uma vez convidando os judeus a crerem em Jesus. Antes de ser apedrejado, Estevão vê os céus abertos e Jesus em pé, à direita de Deus. Jesus ainda não tinha se sentado em seu trono, como se aguardasse por um arrependimento de última hora dos judeus, o que acabou não acontecendo. No ano 70, o exército romano destruiu e queimou Jerusalém, exatamente como acontece com a cidade da parábola. Com a rejeição dos judeus, Deus passou a tratar com uma outra classe de pessoas. Os judeus eram, por assim dizer, os privilegiados, os socialites, cujos nomes estavam na lista dos convidados. A lista foi rasgada e agora o convite é feito a qualquer um, sem discriminação, qualquer um mesmo. Para você imaginar esta parábola aplicada aos dias de hoje, pense numa festa de casamento do herdeiro do maior milionário do país, para a qual são convidados ladrões, traficantes, prostitutas, viciados, todo tipo de gente. Imagine uma fila de ônibus parando no lugar mais barra pesada da cidade e anunciando: pessoal, boca livre para todo mundo, qualquer um está convidado, venha como você estiver. É exatamente este o convite que está sendo feito agora através do Evangelho da Graça de Deus. Você o aceita do jeito que está, sem pré-condições. Aliás, apenas com a condição de se reconhecer incapaz de pagar por isso e aceitar vestir a roupa que o anfitrião lhe dará nos próximos 3 minutos. A festa de casamento da parábola contada por Jesus no capítulo 22 de Mateus exigia traje a rigor. O convite era para qualquer um, independente de sua condição, e tudo estava preparado, inclusive o traje adequado para os convidados. É como aqueles paletós de reserva que os restaurantes chiques têm para os clientes desprevenidos. A graça de Deus convida a todos, e Deus preparou tudo para sermos salvos. Portanto, não há coisa alguma que você precise fazer ou trazer para desfrutar da salvação eterna. Porém, essa dádiva precisa ser aceita na sua totalidade, para ser considerada como entregue. Ao receber uma encomenda, você assina um recibo aceitando tudo que vem no pacote. O rei anfitrião indaga de um convidado como ele tinha conseguido entrar ali sem o traje a rigor. O homem emudece. Não há argumento quando se está na presença de Deus. Eu posso enganar muita gente, mas Deus sabe se eu sou ou não genuíno. Só Ele é capaz de distinguir o joio do trigo e fará isso no momento certo. Por enquanto, continuará existindo neste mundo uma mistura de genuínos e falsos. O traje a rigor não são regras ou mandamentos para se merecer uma salvação que Deus oferece de graça. Nem é o zelo religioso,
coisa em que os judeus eram campeões. Eles eram tão zelosos que tomaram o cuidado de tirar o corpo de Jesus da cruz na sexta-feira para não violarem o mandamento da guarda do sábado. A falta do traje a rigor está mais para libertinagem, que é acreditar que a graça de Deus possa ser recebida parcialmente. Não pode. Aceitar o convite implica se deixar vestir de forma a expressar a dignidade que é exigida na presença de Deus. Quem não aceita a graça de Deus na sua totalidade tem o mesmo destino do convidado mal vestido, que o rei manda amarrar e lançar nas trevas. Jesus explica que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ao aceitar o convite, você concorda em deixar a velha roupa do lado de fora e ser vestido com a nova. Você assina o recibo de um pacote que inclui se deixar revestir de Cristo, de ser transformado à semelhança dele e trazer em você mesmo aquela justiça prática que expressa a dignidade daquele que salvou você. Você concorda em se deixar vestir com as vestes de justiça que Deus preparou para você. A salvação recebida por graça não é um aval para viver do jeito que você bem entender. Aquele que realmente se converteu irá querer saber o que agrada ao seu Senhor e fará isso como forma de expressar sua gratidão. O cristão genuíno é um apaixonado por Cristo e odeia desapontá-lo. Não é o caso dos religiosos judeus, que nos próximos 3 minutos tentarão confundir Jesus com suas perguntas. Sônia. A Deus o que é de Deus? Você reconhece esta frase? É claro que sim, só que é mais comum nós ouvirmos a primeira parte dela, a César o que é de César. É que a maioria das pessoas prefere omitir a segunda parte porque ela é comprometedora. É certo que damos a César o que é de César, mas e a Deus? Os judeus tentam pegar Jesus em alguma palavra para terem de que o acusar. Primeiro vêm os religiosos e legalistas fariseus, junto com os herodianos, que eram mais políticos, que paparicavam o rei Herodes. Lembre-se de que Herodes e os outros reis que passaram por Jerusalém durante o domínio romano eram meros fantoches de Roma. Depois de tentarem bajular Jesus, dizendo que ele era isso e aquilo, os fariseus e herodianos perguntam: é certo pagar imposto a César? Imediatamente Jesus os chama de hipócritas por testá-lo. Se ele respondesse que era certo, eles o acusariam de traidor e inimigo dos judeus. Se dissesse o contrário, seria acusado por eles de subversivo e inimigo dos romanos. Jesus pede uma moeda usada para pagar o imposto a César e pergunta de quem é a efígie e a inscrição na moeda. De César, respondem eles. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles saem dali admirados com a resposta. Jesus sempre tem uma resposta para tudo, mas pode não ser aquela que nós esperamos. Como aqueles fariseus e herodianos, nós tentamos prendê-lo dentro dos nossos próprios limites, nós tentamos controlá-lo, sempre visando os nossos próprios interesses. Não é assim? Levamos no bolso uma moeda de 3 faces. Eu, primeiro, César e Deus. Nesta ordem. Ao crer em Jesus, você abre mão de sua própria vontade, aquela que levava você cada vez mais longe de Deus. Não que ao se converter você perca a própria vontade. Ela continua ali, querendo botar as asinhas de fora, e de vez em quando ela vai acabar até assumindo o controle, só para você ter que se arrepender depois. Com o tempo você descobre que a comunhão com Deus é o que transforma a sua vida. E não há nada melhor, não há coisa melhor do que viver fazendo a vontade dele, e não a sua própria vontade ou a de César. Não que você não precise mais obedecer ao governo e às autoridades, ou fique isento de impostos, nada disso. Você precisa dar ainda, você ainda tem que dar a César o que é de César, mas sem deixar de dar a Deus o que é de Deus. E ele merece a melhor parte, sabia? Pois tudo o que você é e tem veio dele. Quer saber como ele às vezes se sente conosco? Experimente dar um chocolate de presente ao seu filho e depois peça um pedacinho. Se o seu filho negar, você saberá como Deus se sente quando você não compartilha com ele tudo o que recebeu. Os fariseus e herodianos não queriam dar a Jesus coisa alguma, nem mesmo o reconhecimento que lhe era devido. Davam a César o que era de César, isso sim eles faziam, mas não a Deus o que era de Deus. Nos próximos 3 minutos será a vez dos saduceus tentarem pegá-lo
em alguma palavra. Persona. Os saduceus, que eram outra seita do judaísmo, eram racionais e céticos ao extremo. Não acreditavam em milagres, anjos ou ressurreição. Eles questionavam o sobrenatural e, obviamente, Jesus sempre será um estorvo para aqueles que não querem acreditar no que vai além do que os olhos veem ou o cérebro entende. Eles tentam colocar Jesus na parede, querendo fazer com que a ressurreição pareça uma ideia absurda. Baseados na lei do Antigo Testamento, que dizia que uma mulher que ficasse viúva sem ter filhos deveria se casar com o irmão de seu marido para garantir uma descendência, eles perguntam: e se ela se casar 6 outras vezes com os irmãos do marido pelo mesmo motivo, de qual dos 7 ela será esposa na ressurreição? Jesus aponta 3 falhas no raciocínio deles. Primeiro, mostra que ignoram as Escrituras. Caso contrário, eles saberiam que o matrimônio cessa na morte e que os ressuscitados serão como os anjos, que não se casam ou têm relações sexuais. Mesmo assim, nós conservaremos nossas identidades segundo o gênero. Eu continuarei sendo Mário e a Maria continuará sendo a Maria. Segundo, em segundo lugar, se eles reconhecessem o poder de Deus, saberiam que a ressurreição não é problema para quem criou o homem do pó da terra. É do pó que ele nos ressuscitará, pois Deus tem poder suficiente para fazer isso. Em terceiro lugar, Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó e continuou falando deles como de pessoas vivas, não mortas. Além disso, as promessas que Deus fez a eles não se cumpriram na sua totalidade no tempo em que eles viveram aqui. Portanto, eles ainda vão desfrutar delas. A ressurreição é totalmente coerente com a fidelidade de Deus. Sempre que alguém questiona a palavra de Deus é porque, primeiro, não a conhece. Segundo, essa pessoa não faz ideia de que tudo que existe só veio a existir pela mesma palavra de Deus. E que essa palavra tem poder. Deus falou e as coisas passaram a existir. Jesus clamou: Lázaro, sai para fora. E o cadáver mal cheiroso de um homem morto há 4 dias reviveu. Em terceiro lugar, a mesma palavra que nos revela tudo isso vem de alguém que tem credibilidade suficiente para garantir que, apesar da morte, suas promessas se cumprirão. Deus faz promessas a vivos, e é a vivos que ele vai entregar o que prometeu. Os que morrerem crendo serão ressuscitados para receber as bênçãos prometidas. Os que morrerem se recusando a crer serão ressuscitados para o lago de fogo, do qual eles já foram avisados pela própria palavra de Deus. Mas o coração é incrédulo. O coração é incrédulo e é como concreto. À medida que o tempo passa, ele endurece cada vez mais. Nos próximos 3 minutos, os fariseus vão tentar outra vez. No final do capítulo 22 de Mateus, os fariseus tentam outra vez fazer Jesus tropeçar em alguma palavra. Agora é a vez de um teólogo da época. Ele pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O Evangelho de Marcos acrescenta de todas as tuas forças. Isso abrange a totalidade do nosso ser: emoção, ânimo, intelecto e vigor. Se este é o grande mandamento, o grande pecado é amar assim qualquer outra coisa. O homem moderno, esse que assiste ao Discovery Channel, ele se acha mais evoluído do que as pessoas mostradas nos documentários adorando uma pedra, uma vaca ou um guru senil. O problema é que você pode ser idólatra de terno e gravata e com um pós-doutorado no seu currículo. Basta confiar em qualquer coisa que não seja Deus. Você só se sente seguro com os bolsos cheios? O dinheiro é o seu Deus. Perdeu a vontade de viver porque levou um fora da garota? Queime incenso no altar dela. É na academia e na dieta que está a sua garantia de vida eterna? Cante louvores à balança. Aquilo que você mais ama, em que mais confia, no que aposta todas as suas fichas, esse é o ídolo, ao qual você dá o crédito por sua segurança, felicidade, bem-estar e tantas coisas. Idolatria é ser controlado por qualquer coisa que não seja Deus. Nós escolhemos os nossos ídolos e nem nos damos conta do quanto acabamos controlados por eles. Todas as coisas que consideramos a razão do nosso viver, das quais dependemos e nas quais confiamos, isso é o nosso panteão. Isso é o nosso Olimpo. Isso é o nosso altar de sacrifícios.
A nossa má conduta também revela quem está no controle da nossa vida. Quando você comete um pecado, como por exemplo a mentira, está confiando em seus próprios instintos, esquemas e raciocínios, ao invés de confiar em Deus. Quando se deixa levar pelas tentações, idem, você dispensa Deus e entrega o controle a elas. Talvez não exista um culto mais frequentado pelo homem moderno do que o culto à vontade própria. Nós vivemos prostrados diante do altar de nossos caprichos, cantando o mantra, eu mereço ser feliz. Isso nos torna indulgentes para com nossas manias, nos faz iguais a aborígenes que alimentam de oferendas um hipopótamo mal acostumado. O moderno espiritualismo nos leva a acreditar que a solução para tudo, inclusive para a nossa salvação, esteja em nós. Aí nós achamos que somos bons por natureza, ou que os possíveis defeitos e pecados possam ser sanados por uma boa dose de boas ações, caridade, espiritualidade. Quando nós pensamos assim, estamos de costas para Deus. Para aquele que quer ter 100% do controle da nossa vida e da nossa vontade também, para poder resolver 100% dos nossos problemas. Ele quer começar resolvendo pelo primeiro problema, a purificação dos nossos pecados, que foi feita por Jesus há 2000 anos na cruz. Nos próximos 3 minutos, Jesus vai falar do segundo grande mandamento. Visite